A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por causa da cheia do Rio Negro. O nível chegou a 29 metros, pouco acima da cota de emergência. A água invadiu as ruas do centro da cidade. A Defesa Civil estima que o rio ainda vai subir meio metro, afetando 12 comunidades rurais e 15 bairros. A cheia também atingiu outros 29 municípios do estado. 12 pessoas foram detidas num confronto durante uma reintegração de posse no Recife. Quase 1.500 famílias viviam no terreno há 20 dias e resistiram em deixar a área. Alguns jogaram pedras na polícia e fecharam o trânsito. Um carro foi incendiado. A polícia usou balas de borracha para dispersar os manifestantes, que acabaram desocupando o local. Em São Paulo, 1.000 manifestantes de grupos que lutam pelo direito à moradia fizeram uma passeata no centro. Eles protestaram contra sentenças de reintegração de posse e a demora para o atendimento das famílias cadastradas em programas habitacionais. O governo de São Paulo prorrogou por 2 semanas a campanha de vacinação contra a gripe, que acabaria amanhã. Quase 5 milhões de pessoas foram imunizadas em todo o estado. A meta é vacinar mais 7 milhões. O público-alvo da campanha é formado por idosos, gestantes, profissionais de saúde, indígenas e crianças de até 6 anos. Quase 1.500 pessoas foram feridas com faca no ano passado no estado do Rio de Janeiro. Portar a chamada arma branca não é crime, o que facilita a ação dos bandidos. A cicatriz no braço de Alexei é resultado de uma tentativa de assalto com uma faca há 8 meses na orla de Fortaleza. O agente de turismo conta que esses ataques estão mais frequentes. Só domingo passado vi 3 assaltos. 3, é toda hora, toda hora. Sábado, domingo, a beira-mar, o calçadão não dá certo. Essa semana foram 3 casos, todos na orla. Todo dia que a gente vem andar aqui, a gente anda preocupado. Eu procuro andar quase que sem nada, né, com medo de ser assaltada a qualquer momento. Hoje, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu um menor suspeito de participar do ataque ao médico Jaime Gold. Ele andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas quando foi esfaqueado no assalto. O jovem detido tem 15 passagens na polícia. Em 5 dos casos, há um registro do uso de faca. Ontem, em São Conrado, também no Rio, uma mulher foi ferida à faca no assalto. Não há estatísticas nacionais de crimes cometidos com armas brancas como facas ou objetos cortantes ou perfurantes. A lei não proíbe o porte, mas a onda de crimes cometidos com o uso delas levanta uma discussão sobre a necessidade de mudar a legislação. Outros objetos, como o soco inglês e o bastão, também entram na lista. O porte deles é considerado apenas uma contravenção penal, sujeita a multa ou detenção, sem prisão. A legislação tem que mudar para compreender como é que isso funciona. Por exemplo, transportar dinamite é crime. Independente da dinamite ter explodido, independente de ter acontecido alguma ação real, de lesão a quem quer que seja. Em Ponta Grossa, no Paraná, o número de agressões com arma branca aumentou 28% no ano passado e as mortes por arma de fogo diminuíram 25%. As armas brancas parecem ser uma alternativa para que o meliante não responda se for abordado. A mesma brecha usada pelos bandidos para andar com faca está sendo usada também por alguns cidadãos para se defender. Oslain é fotógrafo e carrega uma na bolsa junto com os equipamentos de trabalho. Eu me sinto um pouco seguro tendo algo na mão para me defender. Pondé, a bandidagem se aprimorando, né? Eles sabem que não serão presos com armas brancas e sabem que dá para fazer um uso como se estivesse com um revólver. É o mercado, né? O mercado trabalha identificando necessidades e oferecendo soluções, né? Então, em tudo. Então, se você reprime mais arma, porque arma você tem que ter porte, não sei o quê, então os bandidos vão atrás das armas brancas. Como você vai proibir alguém de andar? O cara diz, eu estou indo lá, eu vou comprar um coco, vou vender coco, ou vou fazer... Sou gourmet, gosto de experimentar coisas. Agora, eu apontaria a fala do último entrevistado, quer dizer, a população se sente desprotegida. O que não significa que se você desse uma faca para todo mundo, uma arma, todo mundo ia saber usar. Mas aqui no Brasil, a população se sente desprotegida. O Estado não consegue proteger. Então, o que acontece, principalmente se você pensar no Nordeste, que é uma região que eu conheço, de onde eu vim, você tem uma cultura de peixeira muito antiga. Então, para daí você começar a andar, estou falando você cidadão, não bandido, você começar a andar com uma faca na mão, no sentido de que você quer se proteger, porque o que acontece é o seguinte, se a pessoa se sente desprotegida,
ela começa a querer se proteger. Ela confia no Estado até o ponto que o Estado cumpre a função dela. Puro Hobbes aqui, certo? Aquele filósofo. Se o Estado não cumpre a função de deter o monopólio legítimo da violência, as pessoas começam a ficar de saco cheio. E elas começam a procurar defesa. Essa ideia da faca pode virar uma febre. Agora, Senes, difícil criminalizar o uso de arma branca. Então, mas olha, William, acho que é difícil. Eu não saberia. Porque, obviamente, você tem facas que são de ataque, né? Você consegue qualificar isso, facas que são usadas por exército, etc. E depois tem as outras de cozinha, etc. Mas não sei como isso regularia. Agora, de qualquer maneira, eu queria chamar a atenção, William, pelo esse dado final que foi mostrado. No mesmo período em que aumentou o número de assaltos usando armas brancas, diminuiu em 25% os assaltos com armas de fogo. Bom, tem alguma coisa aí por trás que é, de fato, uma compensação do ponto de vista do bandido estar buscando alternativas, mas vamos convir que diminuir 25% o assalto com armas de fogo é uma boa notícia, ou seja, é uma das questões que a gente estava discutindo, discute-se permanentemente, o efeito ou não dessa questão da proibição de uso e porte de armas de fogo por qualquer pessoa que não esteja devidamente legitimado para isso. Então, está mostrando que essa queda é importante. É ruim ser assaltado de qualquer maneira, obviamente, mas é menos nocivo e afeta menos, bota menos em risco vida numa arma branca do que numa arma de fogo. Portanto, tem algo positivo por trás desse movimento aí, né? E a arma branca é mais barata, né? É mais barato, talvez incentive até o sujeito a reagir, porque ele vê menos perigo, aí pode ter até consequências nesse sentido piores. E as pessoas começarem a andar com faca na mão também. Pois é. Agora vamos colocar 2 pontos aqui polêmicos nessa nossa conversa. Vem do Fabrício pelo WhatsApp. Por que não se libera o uso de armas como é nos Estados Unidos? Esse é um ponto. E o outro ponto do Marcos Wood aqui falando. O do menor o menor apresentado na matéria, na reportagem, já era reincidente. Logo mais ele estará de volta às ruas. Bom, eu tenho uma posição muito clara com relação a essa questão do porte de arma, tá certo? Essa ideia de que você está desarmando o cidadão e não está desarmando o bandido, eu acho que é um argumento falacioso, no sentido de que, se você pegar qualquer estatística com relação a essas políticas de proibição de porte de arma, eles sempre indicam favoravelmente ao ambiente ser mais pacificado, ser mais ordenado quando você retira armas de fogo da sociedade. Por quê? Porque o bandido, qual que é a lógica? Cada um vai ter, você pode ter o bandido e o cidadão armado. Quem está realmente disposto a fazer para a violência? O cidadão armado, a estatística também mostra isso, ele se machuca mais com as armas de fogo em casa, o filho, e usa de maneira mais indevida, ou seja, quando é uma briga familiar, tem nada a ver com crime, com roubo, etc. Às vezes é briga de vizinho, tá certo? Usa ou seja, se você olhar a estatística, você vê que não tem uma correlação entre você liberar a arma de fogo para a sociedade e diminuir a criminalidade. Pode a sensação, a questão do direito individual, isso eu acho que são argumentos positivos. Mas do ponto de vista de segurança pública, não tem pelo menos estatisticamente, não tem correlação. Tem correlação, de fato, com outros argumentos. Agora, de segurança pública, e como eu privilegio a ideia de segurança pública em detrimento de outros elementos, inclusive da liberdade individual de querer portar arma, eu tendo a defender fortemente a proibição de arma de fogo. Olha, eu não tenho uma posição tão clara quanto a tua. Primeiro, eu acho que a gente deveria conhecer um pouco melhor e fazer comparativos com outros lugares onde tem liberação de arma, né? Não me parece óbvio, por exemplo, que o fato, como nos Estados Unidos, que as pessoas têm direito de usar arma e por isso têm cultura e sabem usar arma, que isso não dê algum tipo de alteração na curva estatística. Quer dizer, não adianta nada, de fato, você deixar as pessoas terem direito a usar armas se elas não têm curso, se não tem mercado, se não tem formação, certo? Eu não acredito que nos Estados Unidos o fato dos americanos poderem... Eu acredito que nos Estados Unidos o fato dos americanos poderem usar arma, que isso tem um impacto, sim, na violência. E um impacto positivo no sentido da pessoa estar mais bem defendida se um ladrão tenta entrar na casa dela e se ele sabe atirar, né? Por exemplo, os americanos acham muito engraçado que aqui no Brasil, quando alguém entra na sua casa, você é ensinado a deixar ele fazer o que ele quer. E os americanos acham isso uma ideia muito estranha, porque na cultura deles, e como eles podem usar arma há séculos e séculos, eles entendem que quando alguém entra na casa,
você, sabendo usar arma e treinado para isso, você simplesmente tem o direito de atirar no sujeito, porque o sujeito está tentando entrar na sua casa. Então, acho que são mentalidades diferentes e que, se você transpõe o universo de uma para outra, pode parecer estranho nesse sentido. Quanto ao outro comentário, que acho que batia na questão do menor, eu entendo o seguinte, eu não acho que adianta simplesmente você baixar a maioridade penal. A menoridade, a maioridade penal. Eu acho que não, porque daqui a pouco você vai abrir o mercado dos meninos de 15. Quando 16 se vira o limite 16, quando tiver 15 anos, os meninos de 15 anos vão começar a fazer os que 16, 17 fazem hoje. Eu acho que essa questão tem muito mais a ver com a qualidade do crime, certo? Não com uma lei a priori que fala da idade, mas é algum tipo de lei que fale a priori do tipo de crime. O tipo de crime pode, não precisa levar em conta necessariamente a idade ou não a idade. Eu concordo 100% com essa segunda colocação do Pondé, mas eu discordo da primeira. Ou seja, o caso americano, do ponto de vista... Primeiro que tem muita estatística, Pondé, sobre essa questão de crime no mundo inteiro, etc. Os Estados Unidos ele tende a ser mais exceção do que a regra. O país que libere, da maneira que os Estados Unidos libera porte de arma, é exceção. A Europa inteira não libera, o Japão não libera, os países desenvolvidos em geral não liberam. Tá certo? Os Estados Unidos, do ponto de vista de segurança, é um péssimo exemplo, porque ele tem mais de 1% da população na prisão. Tá certo? Em algumas áreas dos Estados Unidos, você tem nível de violência que é semelhante a países do terceiro mundo. Então, assim, os Estados Unidos ele é um caso excepcional pela lógica dele, até da distribuição da populacional, que tem essa lógica de que foram países que foi ocupando o território, e aí tinha essa lógica de se defender de fato antes, porque a sua população foi antes do Estado existir, etc. Sim. Agora, no resto do mundo civilizado, esse é um tema que foi mais ou menos equacionado. Então, eu acho que os Estados Unidos é uma exceção em tudo. Ele é o mais rico, é o país mais livre, onde todo mundo quer viver, onde a economia anda sozinha. É o mais desigual, é o mais violento, bom, simultaneamente. Mas veja, a desigualdade social, que é uma tristeza, sempre existiu no mundo. Na realidade, eu não acho que o capitalismo é uma perfeição, muito pelo contrário. Mas falar de pobreza, a humanidade sempre foi pobre. Na realidade, a regra geral é a pobreza. Não, se a gente parar de bater as asas, todo mundo cai na pobreza. Não, é que no caso não é só pobreza, ali é questão de desigualdade. Não, mas então, desigualdades extremas em espaços muito restritos e armados. Ainda que exista desigualdade e a violência, principalmente nas costas, eu quero dizer nas praias, na região de costa, ainda que exista desigualdade, os Estados Unidos continua sendo o país que produz mais riqueza, e, nesse sentido, investe mais em todo tipo de organização internacional, se a gente pensar em ônus e variáveis. Mas não tem nada a ver com os do o que eu quero dizer é que os Estados Unidos é uma exceção em várias coisas, inclusive nisso. Isso então, que eu quero dizer. Caso, ela é uma exceção ruim, eu não sei. Para mim não é tão claro assim. É por isso que eu falei ruim. Eu ia colocar uma polêmica aqui na bancada. Para mim não é uma exceção. Só mais 2 registros sobre esse assunto. Mais polêmica. Seguir. Não tem polêmicas. Aqui são análises dos nossos telespectadores. O Flávio Facchinetti, ele está dizendo aqui, o que tem nos Estados Unidos é um lobby gigantesco da indústria das armas e da guerra. E a Nancy Carpe tem uma observação interessante. Vou usar um argumento de um amigo. Então, pela lógica, se tem bombeiro, não precisa de extintor. Exatamente. Operação Lava Jato entra na 13ª fase. Empresário acusado de ser o elo entre Petrobras e o Partido dos Trabalhadores é preso em São Paulo. Milton Pascovitch já está na carceragem em Curitiba. Milton Pascovitch é acusado de ser o operador do esquema de propinas entre a diretoria de serviços da Petrobras e o Partido dos Trabalhadores. Com ele foram apreendidas 60 obras de arte, 40 estavam escondidas na casa de um irmão. Ele atuava com a Engevix, empreiteira acusada de pagar propinas a diretores da estatal. A informação foi confirmada em depoimento por Gerson Almada, vice-presidente afastado da empresa que fez acordo de delação premiada. A Justiça Federal decretou o bloqueio de 78 milhões de reais de Pascovitch, que também é investigado por pagar quase R$1,5 milhão de reais para a consultoria de José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil. Em nota, o ex-ministro informou que os contratos não tiveram relação com a Petrobras. Justiça manda o PDT suspender o recolhimento de dízimo dos funcionários comissionados da Prefeitura de Cascavel, no Paraná. A maioria dos partidos brasileiros fortalece o Caixa, descontando parte do pagamento de filiados.
No estatuto de 25 dos 32 partidos registrados no Brasil, a doação de filiados em cargos comissionados ou de confiança consta como obrigatória. O percentual de contribuição varia de 1 a 10% da remuneração. A falta de clareza do Tribunal Superior Eleitoral sobre a prática é aproveitada pelos partidos. Em Cascavel, no Paraná, 114 servidores comissionados filiados ao PDT tinham descontados mensalmente 3% do salário na folha de pagamento para contribuições ao partido. Segundo o Ministério Público do Paraná, desde 2009, quando o prefeito Edgar Bueno assumiu a administração municipal, os chamados dízimos partidários eram descontados dos funcionários. Em 3 anos, foram repassados ao PDT cerca de R$350 mil. Essa doação, para ser considerada espontânea, ela teria que ser feita em depósitos identificados pelo eleitor na conta do partido e não por parte direto do poder público. O partido diz que tudo foi feito com o aval dos funcionários. Estas decisões, elas vêm do diretório, da executiva, e ela é levada para as pessoas que fazem parte do partido. Ontem, a Justiça determinou a suspensão dos repasses dos servidores da Prefeitura. Este não é o único caso. Em 2013, a ex-deputada estadual do PSOL, Janira Rocha, foi acusada de obrigar funcionários de seu gabinete a entregar parcela dos salários para financiar atividades partidárias. Ela sempre negou as acusações. No ano passado, a Comissão de Ética do PSOL arquivou a denúncia. Segundo a lei dos partidos políticos, estes não podem receber contribuição de autoridade ou órgãos públicos, a não ser via fundo partidário. O PDT pode recorrer da decisão da Justiça do Paraná. Nós entramos em contato com o prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, mas ele não quis comentar a reportagem. Na verdade, Senes, a doação ela tem que ser espontânea, mas como o Tribunal Superior Eleitoral deixa uma lacuna na lei para outros casos, aí só no caso de servidor, né? Servidor público não pode. Aí os partidos colhem lá o dízimo. Não, o que eu acho que o mais estranho da matéria, assim, a doação de um militante para o seu partido, eu acho que faz parte da lógica. Tem que ser voluntário, etc. É um ato de amor, né? É um ato de amor, é um ato de militância, como o nome diz. Agora, essa questão de que pode ser embutido no próprio sistema de pagamento automaticamente, isso realmente não faz sentido nenhum. O ato da militância dele no partido, ele é um ato que não tem nada a ver com a atuação dele no Estado. Mas se ele tem um acordo com o partido dele, que ele quer pegar o salário dele no final do ano, do mês, fazer um cheque e doar para o partido ou para qualquer outra instituição, acho que são duas coisas diferentes e me parece que nesse caso é legítimo. O que não faz sentido é realmente estar vinculado à folha de pagamento ou qualquer obrigatoriedade com relação à sua... Nesse cargo não é um funcionário público, mas é um cargo comissionado, ou seja, um cargo que é baseado na indicação de alguma autoridade. Isso realmente é muito estranho. O ponto é por isso que o Brasil tem 32 partidos e vem mais 6 por aí? Porque o partido no Brasil é um mercadão, assim, né? Você tem caras por aí que tem partidos prontos para quem quiser pendurar o cara, assim, aquele partido que só existe para... ele é o partido que existe para agilizar a entrada de profissionais políticos do governo, então, na vida política. Então, é um puta negócio, é ótimo ter um negócio como esse, um partido como esse. Agora, essa coisa de tirar dinheiro do Lerite, eu sempre acho isso um assalto. 8 em cada 10 brasileiros se consideram religiosos, segundo uma pesquisa do Ibope sobre o nível de otimismo em todo o mundo. As pessoas com maior grau de instrução e os mais jovens tendem a ser mais religiosos. André tem 24 anos e é judeu. A religiosidade é, para mim, o que me define. É a minha essência, é o que eu sempre fui na minha cabeça, desde que eu sou pequeno. O estudante de administração cumpre os rituais do judaísmo. Só come os alimentos permitidos e preparados de acordo com os preceitos da religião. Faz as orações diárias e estuda o Torá, o livro sagrado dos judeus. Atualmente, os jovens, pelo menos na minha idade, todo mundo, de algum jeito ou de outro, eles tentam procurar um sentido. Então, as pessoas estão procurando se conhecer mais e eu acho que a religião é um ótimo caminho para isso. Uma
pesquisa feita em 65 países concluiu que há uma relação direta entre idade e religiosidade. Segundo o estudo, 6 em cada 10 jovens se consideram religiosos. Eu tenho minha religião, sou espírita. Eu tenho uma religião, é pelo fato de eu não frequentar a igreja, mas eu sou católico. Acredito eu que uma pessoa, caráter, se forma através de religião e costumes. Quase 64 mil pessoas foram ouvidas, 2.002 no Brasil. 79% dos entrevistados se consideram religiosos, 16% não têm religião e 2% dizem que são ateus. Quanto maior o nível de instrução, maior a religiosidade. A relação é inversa quando a renda é maior. Quando a pessoa tem mais essas chances de financiar essas fontes de gratificação, a religião se torna uma dentre essas fontes. Pode ser até a mais importante, mas não é a única. Pondé, vamos lá. O que você achou dessa pesquisa? É isso mesmo? É isso mesmo. Assim, a ideia de que a gente tem de que jovens não são religiosos é um pouco confundir a nossa leitura de Nietzsche com a realidade. Eu falo de Nietzsche porque é aquele filósofo que falou que Deus está morto, não sei o quê, quem é religioso é covarde. Então você tem, sem dúvida nenhuma, você tem aí uma parcela de jovens que você pode muitas vezes alocá-los em cursos de filosofia, ciências sociais, em que você encontra jovens assim que podem se identificar como ateus. Mas, assim, inclusive na minha experiência ao longo desses anos todos, mais ou menos 20 anos de estar no chão da sala de aula com um jovem 3 vezes por semana, eu digo, a pesquisa me parece completamente razoável. Quer dizer, a maior parte dos jovens quer pertencimento, quer significado. E a gente tem que entender que essas religiões hoje, elas trabalham com aplicativos para jovens, sites que ajudam eles a arrumarem namorados e namoradas dentro da própria religião. Você tem coisas que os americanos chamam de Jesus Camp, e aqui no Brasil tem outros com outros nomes, que é colônias de férias, onde os jovens se encontram. Então, a ideia de que o jovem não é religioso é uma das grandes falácias, principalmente de pessoas como nós, que vivemos no mundo da cultura, que lidamos com informação e conhecimento. Então, a gente acaba tendo a impressão que todo mundo pensa feito Freud, Nietzsche e Marx. Não é verdade. A maior parte deles quer significado na vida, sofre quando o pai morre, quer conviver num ambiente onde ele sinta que ele tem importância, que ele tem valor. E as religiões, elas são o maior sistema de sentido que a humanidade já criou. Elas têm tem inclusive uma frase daquele psicanalista famoso, Jacques Lacan, francês do século XX, que ele dizia mais ou menos o seguinte: daqui 100 anos eu não sei se vão existir psicanalistas, mas padres com certeza. Qual que é a importância da religião para o jovem? A religião para o jovem, assim, no geral, a importância não é tão diferente quanto é para o ser humano. Busca de significado, organizar o cotidiano, estabelecer vínculos sociais. Para o jovem, especificamente, o jovem ele é muito cobrado, ele é muito... Hoje, se você coloca jovem para falar, muitas vezes eles falam que ele tem medo, porque o mundo é muito difícil. Muitas vezes as famílias são muito desvinculadas, no sentido que pais são separados. Eles sentem que o mundo hoje é muito mais competitivo do que era. Eles são muito mais cobrados do que era. Por exemplo, vou dar um exemplo clichê. Não basta aprender inglês, tem que aprender outra língua além de inglês, por exemplo. Então, a religião para o jovem, além de ter esse significado geral, ela é um espaço onde ele pode conversar com pessoas que ouvem ele pode chorar, ele pode viajar junto com pessoas. Traz um conforto no momento que os hormônios estão impulsionando... Ajuda a organizar, inclusive, a vida sexual, isso que você está falando, ajuda a organizar a vida sexual. E tem uma coisa também que eu acho importante apontar, é assim, a religião, o jovem, ele consegue conviver com outros jovens que eles têm mais confiança. Quer dizer, quando um jovem está dentro de um grupo religioso, ele tem a sensação de que os outros jovens que estão junto com ele são mais de confiança. São pessoas que, por exemplo, do ponto de vista das meninas, não são caras que só querem transar com elas. São caras que, de alguma forma, respeitam mais elas, têm uma ideia de constituir uma família, vínculos mais sólidos, né? Então, as religiões, elas são, sem dúvida nenhuma,
um dos vínculos sociais mais sólidos e consistentes que a humanidade construiu até hoje. Os telespectadores estão pedindo aqui a sua opinião. Agora tem uma observação do Demival Silva, que eu acho que serve para você dar a sua opinião em relação a esse assunto. Sem a crença no transcendente, não teríamos motivação para viver. A crença no sobrenatural é o que nos faz viver e ter fé. Eu estou ainda chocado. Eu não, de fato, achei excelente a resposta do Pondé. Eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu estou nesse outro grupo, cara, que realmente tenho cada vez menos vinculação com a questão religiosa. Não tinha essa percepção com relação aos jovens, mas eu concordo 100% com o que você está comentando. Agora, você tem duas jovens. Eu tenho duas meninas. Esse é um tema. Eu e minha mulher temos a visão muito semelhante com relação à religião. Então, a gente não batizou, não inseriu em religião e discutimos isso algumas vezes, mas é mais ou menos questão fechada na família. Mas eu acho que talvez não seja, né? Pois é, mas não é. Eu esqueci de perguntar, talvez, para as minhas filhas, talvez seja para elas. Mas a reação delas são diferentes. As minhas filhas têm reação com relação à religião bem diferente. Mas, William, eu acho que tem a questão da transcendência e tal, mas me parece que a entrada que o Pondé utilizou, acho que me faz, na questão principalmente dos jovens, eu acho que faz mais sentido do que a questão da transcendência, que deve ser uma coisa quando já é mais de adulto, uma reflexão, mas quando você já está pensando a vida, a questão existencial mais forte. Mas me parece que o ponto que o Pondé comentou e que tem a ver com, acho que é bem fundamental, é essa ideia de que é um parâmetro moral num momento que é difícil de você se constituir quando você destrói as referências principais. Como é que você passa o que é uma ética social, uma ética do ponto de vista de gênero, etc., sem essas referências? Você tem que camelar para apresentar isso, o que é a questão de senso de justiça e etc. Então, o que é a questão da bondade, enfim, todos esses elementos. Então, me parece, o que sempre me pegou foi a religião como um parâmetro para uma condução moral das pessoas. Agora, você tem razão, por isso que eu estou ainda abalado aqui, porque o Pondé tem toda a razão. Na verdade, é muito mais que isso, é uma questão de fato de pertencimento, de identidade, de buscar reconhecer. Né? Enfim, então, eu vou pedir desculpa ao telespectador, eu respondo daqui uma semana, eu vou pensar um pouco, eu volto de novo. Mas eu queria Agora tem uma pergunta para você, que antes de você responder... Eu quero voltar ao papo da transcendência. Sim, é porque no WhatsApp que perguntaram qual que é a sua religião. É porque você estudou muito, né? Eu trabalho, minha cadeira é Filosofia da Religião, na PUC, no caso. E na FAAP eu trabalho com filosofia com os alunos de graduação, então estou metido com esse assunto. Mas qual que é a sua religião? Eu sou palmeirense. Eu sou assim, do ponto de vista cotidiano, eu estou no mesmo barco dele. Eu não tenho convivência religiosa no sentido pessoal, eu quero dizer, tá? Agora, eu quero voltar à questão do transcendente, que eu acho importante, é o seguinte: eu não acredito que as pessoas precisem do transcendente para ter parâmetro moral. Eu acredito que a maioria das pessoas ao longo da história, o parâmetro moral tem estado associado à crença do transcendente. Mas eu não acredito que o transcendente seja critério para todo mundo. A experiência eu vou falar dos últimos tempos, no sentido, digamos assim, dos últimos 150 anos, grosso modo, você tem pessoas que têm parâmetros morais, têm convívio cotidiano e não precisam de religião. É um erro achar que todo mundo precisa, e é um erro, inclusive, de pesquisa, achar que todo mundo precisa de parâmetro do transcendente. Agora, sem dúvida nenhuma, em momentos de sofrimento, de agonia, de desespero, a ideia de que pode haver algum sentido na vida maior, que a gente está indo para algum lugar, que o sofrimento tem uma resposta, pega pesado na maioria das pessoas, sem dúvida. Veja em instantes, as empresas se adaptam à vontade dos clientes de estarem sempre com um bichinho de estimação.